Bom, a próxima coisa que a gente tem que falar, literalmente, sobre a Quimbanda é sobre as obrigações e, literalmente, como que elas são tomadas, entre outras coisas, quais as obrigações, como que se deve, como que são os graus, tá? Os graus dentro da Quimbanda, professada por mim, eles são 3. E esses graus, eles não têm nomes. Eles são definidos por obrigações. Obrigação de imagem, obrigação de ocultar e obrigação de Unganga, que é assentamento. Então vamos lá, obrigação de imagem, obrigação de ocultar e obrigação de assentamento. Obrigação de imagem você toma no primeiro ano, obrigação de ocultar no segundo ano e obrigação de assentamento no terceiro. Quando você ganha o assentamento, você já é um pronto. Esses 3 graus, eles não têm nome porque as pessoas estão sendo gestadas pelo culto. É como se você estivesse na barriga da sua mãe, entende? Sendo gestado para quando você estiver pronto, você tomar um cargo. Você só toma um cargo depois de, no mínimo, 3 anos. Então, é impossível existir um Tata de Quimbanda com menos de 3 anos. Eu deixo isso bem claro. É impossível. E 3 anos é o mínimo. Existem pessoas que ficam muito mais. A Quimbanda, ela se baseia pelo conhecimento que você tem e não pelo tempo. O tempo é importante, entende? Você consegue aprender uma grande parte das coisas em 3 anos, mas você não aprende tudo. Eu vou dar um exemplo muito simples, tá? O que define a minha família religiosa? Minha família religiosa, ela é definida e ela tem uma coisa que marca ela, que é o oráculo Agbaregum. Tanto que o meu próximo livro, eu tô lançando agora dia 27 de junho de 2024, tá? O meu livro, o livro das amarrações, que é um livro que fala sobre amarração e etc. Mas o que define literalmente a minha família religiosa é o oráculo que ela joga. Não conheço outra família religiosa que jogue o mesmo oráculo que a gente, entende? Até porque todas as caídas, tudo relacionado a esse oráculo, são únicos e próprios da nossa família. Então é algo muito bem específico. Então, geralmente, quem joga vai ter um parentesco comigo próximo ou não. Então, assim, ó, o que demarca muito a nossa família é o oráculo. Porém, como eu disse, os 3 graus, eles são cruciais e é pelo oráculo que a gente vai medindo essas coisas, vai medindo esses graus. Esses graus, como eu disse, eu vou explicar as 3 obrigações e por que elas são tomadas. A primeira obrigação, que é uma obrigação de imagem, ela é a primeira forma que o seu ancestral é representada fisicamente. Então, eu sei que muitas pessoas aí vão ficar dizendo: a imagem não importa a consagração, não importa isso, essa imagem é só pra você lembrar que você tem um ancestral, essa imagem é só simbólica. Errado, pessoal. Nos outros cultos, entende, de alta magia, coisas do tipo, pode ser isso. Agora no culto da Quimbanda, não, tá? Todas as firmezas, imagem, ocultar e assentamento das entidades, elas são literalmente representações do corpo físico do ancestral. Então os espíritos, os Exus, eles são mortos, que morreram há muito tempo, e o corpo físico deles não existem mais nesse plano. Ou seja, eles não estão mais atrelados a essa realidade. Então a gente tem que criar novamente, colocar eles de volta nesse mundo, para que eles possam alterar novamente a ordem natural das coisas aqui. Então, literalmente, todas as firmezas, elas são o corpo físico, entende? Dos mortos. Então, são o corpo físico dos nossos Exus. Então, por exemplo, a imagem. A imagem de gesso, não importa a silhueta que ela tem, entende? Literalmente, ela só tem que ter um formato humano. Por quê? Espíritos humanos se adequam melhor a coisas que têm um formato humano. É a única pré-requisito que existe, né? E às vezes nem formato humano necessita. Por exemplo, durante muito tempo, a imagem do Exu Beelzebub, no caso Exu Bor, né? Que é o Exu das 9 luzes, foi usado aí a imagem de Baphomet. Tanto que tem pessoas que ficam dizendo: não, como eu já falei, tá? E, cara, porque qual o requisito, entende? Às vezes é simbologia também da imagem, entende? O espírito às vezes se adequa, às vezes não se adequa à simbologia daquela imagem. Então, você pode, na verdade, colocar qualquer imagem para Exu. Entende? Não importa, você pode colocar qualquer imagem que Exu vai aceitar. O que faz o Exu aceitar a imagem, por si só, ela ter formato humano. E detalhe, uma consagração em cima dela. Então, Tata Hélio, eu posso colocar, por exemplo, a imagem do Buda? Cara, poder você pode, entende? Tem alguma coisa a ver com a nossa tradição? Com a tradição da Quimbanda? Não. Mas tem um aspecto humano, entende? O Exu, com todas as palavras, ele não está nem aí se faz parte de outra egrégora. Tata Hélio, eu posso botar a imagem do Santo Antônio aqui? Meu querido, olha só. Cara, tem algo que é uma maior blasfêmia do que Exu Tiriri tá na imagem de santo? Tem uma blasfêmia maior que isso? Não. Então a realidade é que você poderia, teoricamente. A realidade é essa. Muitas das minhas imagens, cara, e muitas imagens de pessoas que foram da minha família religiosa, elas foram assim. Num tempo que a Quimbanda, hoje em dia é muito lindo ver o dinheiro entrando na Quimbanda, né? O que tem sacerdote que diz: sou rico, sou rico. E eu poderia aqui chegar e dizer, gravar um podcast pra vocês dizendo quão rico eu sou. Só que eu consigo compreender que Quimbanda não é um culto de riqueza. Se você quer ficar rico, vai trabalhar, vai abrir uma empresa, vai abrir um CNPJ, meu querido.
espiritualidade não é pra trazer e deixar você milionário. Se fosse assim, todo mundo seria da sua quimbanda. Se sua quimbanda fizesse todo mundo milionário, todo mundo quer dinheiro. A realidade é essa, entende? As pessoas não estão jogando aí em casas de apostas pra tentar ganhar dinheiro. Cara, se as pessoas estão perdendo dinheiro tentando ganhar, tu acha que elas não se iniciariam numa quimbanda, num culto, só pra deixá-las ricas? A realidade é que o que deixou essas pessoas ricas não foi a espiritualidade. A espiritualidade te deixa rico de outra forma. Ela te dá uma estabilidade, ela te traz conhecimento, ela te alinha. Eu olho agora, cara, eu sou sincero. Quando eu olhava as pessoas ricas, eu olhava pra muitas delas e pensava, cara, o quão pobre elas eram. Não de dinheiro, de espiritualidade, de espírito, entende? Então assim, não adianta nada você ter muito dinheiro e ser pobre de espírito. Não adianta você ser vazio, você não ter o que agregar, você não ter conhecimento, você não ter base, você não ter espiritualidade, você não estar alinhado consigo mesmo. Entende? Então tem gente que chega pra mim e diz assim, Tataélio, posso fazer o pacto com um demônio e ficar rico? Poder ter a chance de ficar rico? Pode. Qualquer um tem a chance de ficar rico. Então sim, quando você fizer o pacto, você tem a chance de ficar rico. Mas vai definir muito de você, entende? De como você vai atrás desse objetivo. Vai definir muito da abertura sua. Vai definir você é o mestre do seu caminho. Exu, ele te dá o caminho, mas você tem que ser o mestre do seu caminho. Você tem que guiar, entende? Os seus passos. Você tem que andar pelo caminho que Exu abriu pra você. Então esses 3 graus aí da quimbanda, eles são muito sobre isso. Sobre você melhorar como pessoa, você ser alguém melhor. Eu não tô falando de ser bom, ser mal. Não, eu estou falando de espiritualmente. Tá? Você recebe primeiro a imagem de gesso, que é a mais simples e indumentária. Depois o Kutá, que representa o coração de Exu. Então ele já tá aí, já é um ancestral totalmente ressurgido ali. Quando eu digo um ancestral totalmente ressurgido, eu estou falando que, cara, ele já tem a primeira representação aí viva, né? Porque o Okutá, ele é literalmente uma pedra viva. Ele não é algo tão artificial quanto uma imagem. Uma imagem nunca vai chegar perto de Okutá. Aí tem pessoas que vão me dizer, Tataélio, tem como me explicar o que é um Okutá? Sim. O Okutá, como eu disse, existe a imagem de gesso, que é o que você recebe no primeiro, que é para estabelecer uma conexão, para melhorar o teu trânsito para a chamada e entre outras coisas, tá? A segunda indumentária que você recebe é o Kutá. O Kutá é uma pedra. Ela é uma pedra viva. Ela é uma pedra que respira. Essa pedra ela toma água. Essa pedra ela tem que receber sangue. Então, literalmente, ela é uma pedra que respira. E diz que essa pedra cresce, né? Os antigos dizem muito isso, né? Que o Okutá ele vai crescendo com o tempo. E realmente, eu já presenciei algumas coisas perante o Okutás, tá? De mostrar que eles tinham crescido tantos centímetros ou tantos milímetros. Realmente é notável alguns tipos de Okutás no crescimento deles. Só que as pessoas elas acham que vão crescer tipo um monte, cara. Elas vão crescer, sei lá, 30 centímetros em 20 anos, em 2 anos, entende? Elas acham que vão crescer 30 centímetros em 2 anos. Cara, não vai. Entende? É um crescimento mínimo. E detalhe, você não tem que ficar prestando atenção se sua pedra tá crescendo ou não. Isso é algo a mais. O que você tem que prestar atenção é literalmente se o seu ancestral tá recebendo todas as obrigações certas. Entende? Então a segunda obrigação que a gente recebe é o Okutá. Aí tem diz assim, Tataélio, eu conheço tradições que dão de início o Okutá. Perfeito, meu querido, eu sou sincero. Só que a forma que a gente faz o Okutá na minha família, entende? Ela é uma forma que tem atos que são segredos. Como tem atos que são segredos, cara, você jamais vai receber de início um segredo. As tradições que entregam de início um segredo, eu sou sincero, ou elas é um segredo tosco, que não é mais um segredo, ou ela não tem tanta simbologia assim. Porque eu sou sincero, você vai entregar o ouro mais top do culto já no início. Por isso que eu acho muito estranho. Eu só estou dizendo que eu acho estranho, não estou dizendo que é pilantragem ou qualquer coisa do tipo. Eu estou dizendo, na minha opinião, eu, Tataélio, acho estranho pessoas que já se iniciam e fazem assentamento. Eu acho estranho. Porque o assentamento, ele tem o segredo de uma família, ele tem um método de preparação, ele tem várias coisas. Que, na verdade, só deve saber quem é um sacerdote. No momento que você passa por esse ritual uma vez, você já consegue entender mais ou menos como que é feito o assentamento. E quais atos e, vamos dizer, segredos são ali. Tudo bem, você não sabe tudo. Mas uns 30% você nota do que acontece ali. Só por passar pelo ritual. A menos que esses sacerdotes eles estejam fazendo esses rituais vendados, que eu nunca vi na minha vida também. Mas a nossa iniciação na Quimbanda, que é o Diketumu chamado, né? O Diketumu, que é a iniciação, ela é feita vendada. Você recebe a venda. Então, qual os pré-requisitos para a pessoa se iniciar? Simples. Ela tem que ter um bom caráter, ela tem que passar por uma fase de teste e responsabilidade. Tem que cair no oráculo, que ela pode ser aceita. E detalhe, caso ela tenha obrigações em outras casas, essas obrigações vão ser desfeitas no início. Ela não pode acreditar em Deus e essas coisas, não faz sentido. Aí esses são os pré-requisitos para que a pessoa se inicie.
e passa pelo Diketumu. O Diketumu você vê nas pessoas e executa o ritual nelas. Esse ritual vai fazer você fazer parte de uma família. Um segundo ritual do Okutá é pego vários tipos de pedras, e essas pedras por si só, elas são colocadas e dispostas, são mais de 100 pedras, tá? Dispostas todas ao lado do adepto. O adepto, quando ele recebe o Okutá, ele tem que passar várias semanas com esse Okutá para que ele se ligue. Primeiro, ele tem que se ligar na pedra, para depois o Exu se ligar na pedra, entende? Então, primeiro você tem que criar uma ligação com aquela pedra. Então, a pessoa é vendada e é colocado a pedra, mais ou menos umas 100 pedras no ouvido da pessoa. Então, a gente faz uma eliminatória. A gente chega e diz assim, meu querido, você acha que essa é a pedra ou não é? Ah, acho que essa pode ser a pedra. Vai para a próxima. As que ele diz não vão ser sendo excluídas, até que sobre uma última. Se essa última não for a pedra da iniciação, você literalmente vai ter que esperar um ano para fazer a prova de novo. Então a prova não é do Exu, a prova é sua, a prova é para você, mostrar que você está pronto para receber seu Okutá. Entende? Então você tem que ouvir a pedra. Antes do seu ancestral se ligar com a pedra, você tem que estar ligado com a pedra. A pedra não é só uma união do ancestral, não é só o coração do seu Exu. De certa forma, é também o seu coração também que está ali. Então você tem que ouvir a pedra. Quando você passar pelo teste, tá? Você tem que passar pelos testes de sacerdote. Então você vai receber o assentamento. O assentamento, você tem que passar por vários rituais para receber o assentamento, certo? Você tem que passar pelo Elebó, que é um ritual festivo, tá? Um ritual normal. Não tem uma prova nesse ritual, tá? Aí você tem que... No Elebó, tá? É comum fazer o adepto comer os acarás, os 21 acarás, é comum, tá? Depois disso tem que passar pelo Mengakudia. Tá? O adepto deve receber o Mengakudia. O Mengakudia, ele é um ritual onde se coloca uma faca no fogo, o adepto levanta essa faca pela lâmina, incorporada com o Exu. Durante mais ou menos uns 5 segundos ele tem que segurar a faca lá em cima. Pegar a faca, tirar, colocar lá nos dentes. Tá? É isso que ele tem que fazer. Ele não pode se queimar. Ele tem que mostrar uma firmeza nas mãos. Ele, como isso acontece? Meu querido, é o Exu ali. O Exu não vai se queimar. Tá? Nessa prova, todo o ritual e toda a atmosfera criada é para que justamente a entidade, por si só, mostre-se que ela está firme o suficiente. Então o Mengakudia é isso. Detalhe, esse é um ritual que pertence ao Exu Matança, tá? Que é o Exu que comanda, vamos dizer, que filtra todas as matanças e cortes dos Exus. Então, literalmente, esse é o ritual que você vai passar. Ah, tem outros rituais, Tataele, fora esse? Sim. Outros rituais muito importantes, tá? Banakufua, Untumua, eu vou explicar o pragmatismo deles depois, mas aparentemente, depois que você recebe um Ganga, tá? Que literalmente é o assentamento, que na verdade não é o assentamento, tá? É semelhante ao assentamento. Qual a diferença de um Ganga para o assentamento? Um Ganga contém mais coisas específicas e você não consegue fazer eles com coisas que você compra numa flora. Ele só é confeccionado através de um pacto e de um ritual único. Então você não consegue confeccionar ele com ferramentas que você comprou numa flora ou coisas do tipo. Você recebeu um Ganga, você está pronto. Isso quer dizer que eu vou ser um sacerdote? Não. Você pode só ser um pronto. Tataélio, eu quero ser um sacerdote, como é que eu faço? Você tem que passar pelas provas de sacerdote. Posso passar pelas provas de sacerdote e não ser um sacerdote? Pode, claro. Mas como eu disse, você tem que passar pelas provas de sacerdote. Essas provas, elas consistem em várias coisas, tá? Elas consistem, por exemplo, em você entrar na mata e colher as ervas do seu Exu. Na nossa tradição e na nossa quimbanda, cada Exu em específico tem ervas específicas. Então, por exemplo, Exu Caveira, ele tem ervas únicas dele, no qual ninguém sabe. Ah, mas se eu pesquisar na internet, meu querido, não tem nem resquício desse conhecimento na internet, entende? É de acordo com a nossa tradição. A tradição dos outros, como eu disse, não tem valor para nós, tá? Então, de acordo com essa, você tem que entrar na mata e você tem que ouvir o seu Exu a ponto de você estar tão conexo com ele, de ter um transe e saber qual erva é qual. Então, entenda perfeitamente que para você chegar num sacerdócio, você tem que passar por várias provas. Essas são as provas mais comuns e são as mais rasas que a gente tem, tá? Existem várias outras que devem ser feitas para que se julgue que a pessoa realmente está comprometida com a espiritualidade. Para que ela tome um cargo, vamos dizer, tá? Para quem não sabe, o sacerdote, o nome do cargo é Tata Unganga, ou Mameto Unganga, ou Tateto Unganga, ou Mama Unganga, né? É o nome do cargo, tá? Tata Unganga. Existem outros cargos, perfeito? Por exemplo, Tata Almone, Tata Alkunde, Tata Ungoma, enfim, outros cargos existem, perfeito? Mama Kudia é um cargo totalmente feminino,
e outros cargos. Então a gente tem que entender que o quê? Cara, cada cargo vai ter uma preparação, cada cargo vai ter um simbolismo, cada cargo vai ter um tipo de guia específico, de cor específica para se usar. Vai ter um Exu específico neste cargo que vai guiar a pessoa pelo cargo, entende? Então, por exemplo, guia de 18 linhas, somente o Tatunganga usa, tá? Brajá de 18 linhas, para quem não sabe, tá? É um brajá de 18 fios de nylon com certos padrões de miçangas, tá? Que só o Tatunganga usa e o Tatamuloj usa. O Tatamuloj é o que vai mandar na casa na ausência do Tatunganga. O Tatunganga é o chefe original e dono daquela casa. Mas o Tatamuloj, ele vai ter segunda autoridade dentro da casa. Consequentemente, se a pessoa ela usa ali o seu brajá, vamos dizer assim, ela vai sim representar no brajá várias ações. Enfim, pessoal, basicamente é isso que eu tenho para falar sobre os 3 graus iniciais e os outros graus que você vai tomar. Eu vou falar no próximo podcast sobre os reinos da Quimbanda e vou falar também sobre as feituras e ações próprias da nossa tradição.